noite, gente. Boa noite, Silvia, Joyce. Vamos aguardar mais um pouquinho. Faltam ainda 2 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai curtindo essa ambiência, tá? Hoje eu acho que nós vamos ter algumas interferências. Vocês estão me ouvindo bem? Silvia, vocês estão me ouvindo bem? Joyce? E as crianças hoje estão aqui soltas. Silvia, tá me ouvindo bem, Silvia? Joyce, boa noite. A música tá muito alta. Enquanto isso eu vou vendo o que a gente vai estudar, tá bom? Tem som sim. Tem som sim, Silvia. Entra e sai novamente. Boa noite, Inês. Hoje nós vamos ter companhia. Afinal de contas, alguém também quer se evangelizar. Ali sua neca, olha pra lá. Ali sua neca, pra lá. Que assim seja, Inês. Depois, filho, depois. Fica quietinho, tá?
É verdade. E o Soneca também. Inês, e o Soneca. Professora Margarete, boa noite, que Deus abençoe esse momento. Que assim seja. Ô Maria Nazaré, boa noite. O pessoal tá chegando, né? Maria Nazaré, aqui quem tá veio assistir o Evangelho hoje, ó. Dá tchauzinho, filho. Dá tchauzinho, tchauzinho. Tendo um problema sempre com a internet, né? Vocês ainda estão online? Com certeza, Wagner. Com certeza estou online, então. Tira o calor, tomei um remédio para febre. Silvia, eu não sei, eu acho que o problema deve estar na sua máquina. Você está onde? No celular, no notebook? Onde é que você está acompanhando, Silvia? Ah, gente, eu tô falando, a Silvia não tá me ouvindo. A pouco tá sem som. Olá, Rosane. Boa noite, Rosane. Seja bem-vinda. Então, só preparando, tá, gente? Esperando aí mais um pouquinho.
Tô aqui, gente, uma baita gripe, junto com uma baita sinusite, junto com uma baita, como é que fala aquele negócio que fica a gente rodando, hein? Labirintite. E eu não ia fazer o evangelho hoje, né? Oi, Tainá, tudo bom? Não ia fazer o evangelho hoje, porque estava me sentindo muito mal. Na realidade, ainda não estou 100%. Mas eu fiquei tão feliz com os inbox perguntando se nós íamos ter estudo, que eu pensei assim, não vamos dar brecha para o maligno, né? Vamos estudar. E aí começamos a voltar aqui e reiniciar os estudos, né? Então vocês desculpem a minha aparência, a barba. Aliás, eu acho que eu sempre estava de barba, né? O cabelo despenteado, a voz, o nariz, enfim, vocês sabem. Como é que é o nome, gente? Analisado. E perdão. Então estou colocando aqui a musiquinha pra gente ouvir. Eu acho que eu estou tendo um problema com a internet, sério. Agora eu acho que está melhor. Oi, Tainá, tudo bem? Oi, Alexandre, tudo bem? Águas dos rios. Então vamos começar, né, gente? Ouço Deus no furor dos ciclones vazios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Essas são as vozes da casa de Francisco. O Alexandre, né? 2 meninos e o Soneca que está aqui no meu colo. Gente, avise os companheiros que... Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu misturar o som aqui. Eu tô meio febril, tô com labirintite, sinusite e... Vou tentar fazer um estudo hoje bem breve, mas eu fiquei muito feliz porque quando eu estava desmotivando a não voltar hoje a página, vocês me incentivaram a voltar. Então, tomei um remédio rapidinho, apesar de estar vendo tudo rodar, estou tentando focar aqui no aparelho e vamos estudar naquilo que for possível, tá? Essas são as vozes da casa de Francisco. Quem quiser saber um pouco mais, é só colocar na internet Vozes da Casa de Francisco. Agora foi, né, Silvia? Na tua volta, irmão, a sorrir. Gente, essa é uma como é que fala? Uma garrafinha só minha, tá? É assim que é a nossa preparação de ambiente de Copacabana, para quem não conhece a nossa casa ainda. Esse é o número 18, hein? Para mim, a chuva no telhado. Eu vou cantar baixinho. É cantiga
porque vocês não merecem. Mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco. Ô, minha filha, chegou outra aqui também. É, Alexandre, só a voz da Silvia, minha. O vento que assovia é profunda melodia, mas pro pobre meu irmão vê o vento angustiado, pois o vento este malvado me destrói o barracão. Pode sim, Inês. E a estrela tá latindo. Eu sono sossegado se no dia que passou. Deixa eu te apresentar, minha filha, vem cá, antes que a gente comece o evangelho. Aqui, essa é a estrela. Olha aí, pessoal, ó. Se é o pobre meu irmão, eu fechei o coração. Depois recusei. Vai vir mais uma musiquinha aí. Vamos ver qual é. Qual é o número 5, gente? Adriana, boa noite. Jesus divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem ao meigo Nazareno, esse mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastar do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando a dor, a gemidos de aflição. Já não há mais primavera, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Agora a parte. Vem, Senhor, vem florir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com seu amor tão profundo. Verdade, Margarete. Iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Já vamos começar, tá, gente? E disse que a vida não é bela
abre a janela do seu coração. Divisão longe, quanta beleza, Que a natureza divina em oração. Não murmure tanto, enxuga o pranto. Há tanta gente que precisa de você. Como se vê, sofre os meus, sofre os seus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Quem foi que disse que a vida não é bela? Abre a janela do seu coração. Divisão longe, quanta beleza, e a natureza divina em oração. Não murmure tanto, enxuga o pranto. Há tanta gente que precisa de você. Como se vê, sofre os meus, sofre os teus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Muito bem. Deixa eu ver como é que tá aqui. Pra gente então iniciar o nosso estudo então, tá? Acho que já tem um tempinho bastante. Ok. Gente, a gente vai fazer o estudo como a gente tem feito toda sexta-feira. Novamente, vou pedir desculpa a quem está chegando agora. Estou gripado, estou com sinusite, cheio de ite, estou com labirintite. Então, acho que a gente vai ser mais breve hoje. Bom, primeiramente, eu quero, para quem não conhece ainda, né? Eu ia pegar hoje o estudo pelo Novo Testamento, que é a tradução do Haroldo Dutra Dias. Mas ele é um pouquinho complexo, então a gente vai deixar para um outro momento, tá? Então, mas quem ainda não tem oportunidade de conhecer, conheça, tá bom? Então, muito importante e é ótimo, gente, tá bom? Muito bom mesmo. Eu sou apaixonado por Emmanuel, acho que Chico, né, e Emmanuel, claro que nós temos excelentes mentores espirituais que vêm nos dirigindo, né, a tantos médiuns, tantas pessoas, né, que vêm nos trazendo muitos ensinamentos através desses espíritos de luz superiores, né? Mas Emmanuel, para mim, como eu sou muito fã do Evangelho, digamos que o meu primeiro encontro com o Cristo foi quando eu peguei o Evangelho, a Bíblia, né? E comecei a estudar. Eu não parava mais e no fim eu chorei. Eu tive um encontro com Jesus, um reencontro com Jesus, digamos assim, onde eu pude perceber o quanto o Cristo é maravilhoso, né? E Emmanuel nos traz muito do Cristo sempre, né? Todos os mentores, mas Emmanuel, para mim, ele é muito especial. E para quem ainda não conhece, também tem na internet os 7 minutos com Emmanuel, né? Estou aqui fazendo propaganda dos livros do Haroldo Dutra Dias. Haroldo, se um dia você assistir isso aí, ó, dá um coraçãozinho, tá? E a gente vai fazer hoje o estudo por aqui, tá? Que é 7 minutos com Emmanuel. É o volume 1 da editora C, tá? Gosto muito, tá bom? Oi, Tereza, tudo bom? E vou tirar aleatório, vamos fazer a leitura. Vamos tentar fazer como sempre, a nossa interpretação, né? E depois a gente lê a interpretação do Haroldo, né? Tudo é válido, né? Então, vamos iniciar o estudo. Primeiro, claro, a nossa prece, né? Então, peraí que eu vou apagar a luz. Vamos elevar, gente, o pensamento a Jesus. Estamos em casa, em nosso lar. E é um momento de gratidão. Eu agradeço a Jesus e aos mentores da Casa de Francisco por
por estar me dando essa força extra para o estudo. Como não fazer o estudo, né, gente? Estando em casa, internet, tudo disponível. Então, já que tudo está rodando aqui, a gente está pelo menos sentado, não vai cair, né? Senhor Jesus, amigo de todas as horas e de todos os momentos, Pai Francisco de Assis, redentores franciscanos, que nos intuem no labor de toda hora, em nossa casa de Francisco e sua casa, e na sua casa de Francisco, acolhimento, em Vargem Pequena, aqui. Senhor Jesus, que a sua bondade, fraternidade, alegria, esperanças e consolações possa estar conosco neste momento, sobre nós o seu olhar, as suas mãos, e nossos lares protegidos pela sua palavra, envolvidos nos seus pensamentos, onde nossos mentores vão poder estar conosco a todo estudo, nos trazendo ideias, nos trazendo reflexões, resoluções de problemas, tratamentos, nos dando paz de espírito. E que em nome de Francisco de Assis, que abençoa a casa de Francisco e a casa de Francisco Acolhimento, ao Instituto Nacional do Câncer, em especial a Unidade 4, e o seu hóspice em Vargem Pequena, Casa de Francisco Acolhimento, e a cada lar de cada irmão conectado ao estudo de hoje, pedimos a sua permissão para iniciar o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, som tá ok para todo mundo. Então, 7 minutos com Emmanuel, sempre ao acaso. Juro que eu não marquei, ó. Ouçamos. Então, vamos tirar aqui, né? Ouçamos. E o chamou imediatamente. Marcos capítulo 1, versículo 20. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos é interpretada simplesmente como um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho é possível registrar o chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente do adversário que espera entendimento e tolerância, ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga a bondade e a compreensão. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendermos. Nas menores experiências,
no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família, assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lidas cotidianas. Ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável felicidade, hoje e sempre. Emmanuel. Está no livro Fonte Viva, capítulo 153. Desculpa, eu podia ter falado antes, né? Quem tem a Fonte Viva podia ter acompanhado aí. Mas, gente, veja só, né? Ouçamos. Eu creio que nós já falamos um pouquinho sobre o chamamento, se eu não me lembro. Eu acho que foi o nosso primeiro estudo, né? Primeiro ou segundo estudo ao vivo pela página da Casa de Francisco Alimento. E a gente já falou sobre isso, né? Que o Cristo nos chama para o labor a todo momento e em todos os lugares. Espera aí que o Soneca está aqui. E em todos os lugares. E ele cita uma série de situações, de exemplos, que ele faz com que a gente medite que essa seara ela pode ser em vários lugares, em vários momentos e de diversas formas, para que a gente venha a caminhar. Boa noite, Su. Aí agora vamos ver o que o Haroldo escreveu sobre isso. Eu gosto muito dos comentários do Haroldo. Aliás, quem não gosta, né? Difícil. Bom, o Haroldo, 7 minutos com Emmanuel, é o item 5. E o chamou imediatamente. Bom, o comentário do Haroldo é o seguinte, ó. O capítulo 1 de Marcos, como já comentamos, apresenta Jesus de modo dinâmico por se tratar do evangelho de ação. Especialmente nesse versículo do chamamento de Tiago e João evangelistas, filhos de Zebedeu, ou seja, ele está se referindo à passagem, né, como um todo. Chama a atenção o fato de Emmanuel separar uma frase, Jesus os chamou imediatamente, ou os chamou logo, mostrando a urgência, a premência do convite. Embora historicamente se trate de Jesus convidando 2 dos 12, quando extraímos o sentido espiritual, percebemos que este convite tem um eco ressoando até os nossos dias, para todos os corações, um chamado urgente de Jesus. Não um Jesus no sentido religioso, no sentido de mito, de dogma, mas um Jesus dinâmico. Um Jesus que reclama uma exemplificação diária na família, no contato com o adversário, na lida com as dificuldades e provas e expiações. Jesus é o professor silencioso, mestre oculto, nos acompanha aguardando de nós o testemunho da absorção da lição, já que nossa avaliação não é pública, mas silenciosa. Nesse sentido, o mestre nos observa no dia a dia, no cotidiano, verificando se absorvemos as lições silenciosas canalizadas para nossos corações. É lindo, né? Através das pessoas e das circunstâncias que entrecruzam nossos destinos. Tem mais aqui, ó. Estamos em um teste e necessitamos ser aprovados, comprovando a assimilação do ensino moral do Evangelho do Cristo.
Por esta razão, o chamamento é para hoje, para sempre. É o que diz Emmanuel. Ouçamos o chamado. Emmanuel seleciona um versículo do Evangelho de Marcos, que faz referência ao contexto histórico do chamamento do apóstolo Tiago, maior, e dos apóstolos João Evangelista, e extrapola o limite da análise puramente histórica para extrair o significado espiritual do versículo. E claro que a passagem diz respeito a um chamamento concreto e efetivo, quando Jesus transitava pelo mar da Galileia, procurando formar o colégio dos 12. Mas, eventualmente, o próprio Jesus asseverou que suas palavras são palavras de vida eterna. Hoje, banhados com conhecimento do Espiritismo e auxiliados pela lucidez e pelo bom senso de Emmanuel, apoiada a obra de Allan Kardec, podemos ultrapassar o sentido histórico da passagem e concluir que se trata de um chamamento espiritual, não somente para Tiago e João, que ouviram, cumpriram e testemunharam a assimilação da lição, mas para todos nós. É que a voz de Jesus ecoa e o eco chega até nós. É um convite aos nossos corações, porque os discípulos atuais somos nós. Ao atendermos este convite, passamos a extrair do Evangelho lições profundas que dizem respeito ao nosso espírito imortal. Não apenas lições históricas, geográficas, mas lições imperecíveis. Ou lições exegéticas. Quando nos apropriarmos deste tesouro da espiritualidade presente no Evangelho, encontramos o roteiro seguro para a nossa jornada. Como diz Emmanuel no extraordinário poder de síntese. Ouçamos. Então, quem nos esclarece é o Haroldo Dutra Dias, na sua própria publicação, 7 Minutos com Emmanuel. Ou seja, não tem muito o que comentar, né, gente? A gente já deu aquela comentadinha no início. Já falamos sobre isso em estudos passados na página. E, ao mesmo tempo, agora isso cai novamente para que talvez venha a vir ao nosso encontro essa necessidade de ouvir realmente o chamado. Muito obrigado pela atenção de todos. Desculpa aí a minha tosse e tudo, mas vamos então aqui ver o que o Evangelho vai nos dizer depois desse estudo aí com o Haroldo, né? Nos 7 Minutos com Emmanuel. Então, Evangelho, vamos lá. Tenho tanto medo disso quando cai assim, gente. Vocês não vão acreditar, mas caiu o seguinte, ó. A nova era na instrução dos espíritos. Tudo a ver com o que a gente acabou de ler ali nos 7 Minutos com Emmanuel. Bom, no Evangelho, gente, a aliança, vem aqui, né? O capítulo 1, não vim destruir a lei, tá? Então ele passa todo o capítulo 1 e vem na instrução dos espíritos, tá bom? A nova era, que é o item 9. No meu Evangelho é página 46. Esse aqui, ó, é o Evangelho um dos mais novos. Ó, capa nova, tá? Bom, gente, vamos lá. Não é, Adriana? Caiu sim? Nossa, vamos ver aqui. A nova era. Gente, vamos começar por aí. O que seria a nova era? Né? Vamos. O que é a nova era? Será que a gente vai falar... E será que essa nova era só se enquadra
naquilo que estamos como espíritos e espíritas acostumados a lidar no dia a dia? Tipo, vocês podem ir dizendo aí. Evolução dos mundos, planetas de provas e expiações para a regeneração, crianças vindo melhores, espíritos melhores encarnando na Terra. O que seria, como é tão abrangente essa nova era? Agora tem que pôr o óculos de novo. Então vamos lá, item 9. Instrução dos Espíritos, tá? Deus é único. E Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que serviu-se Deus para se revelar para Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes porque passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava os homens e a divindade. Gente, vamos lembrar que ele está começando a falar aqui, né, na segunda revelação, né? Moisés, né? É isso aí? Tô certo ou tô errado? Primeira revelação, quem é? Eu acho que eu errei. Qual é a primeira revelação? É Moisés, não é a primeira? Ou é o Cristo? O que a gente lembra sobre as revelações? A terceira é a doutrina espírita, mas qual foi a primeira revelação? Cristo? Moisés? Quem é que lembra aí? Ninguém vai chutar não? Ninguém vai falar aí não? Tá bom. Vamos lá. Alexandre, estava esperando. O nosso professor, né, de doutrina espírita básica, eu não sabia se ele estava online, estava esperando ele dar ali o tchan, né? Exatamente. Então, primeira revelação, Moisés, não é isso? Segunda revelação, Jesus. Estou certo, Alexandre? E terceira revelação, doutrina espírita. Se estiver errado, me corrijam. Bom, vamos lá. Então, gente, ele está falando aqui da primeira revelação. Jesus. Segunda, né, Alexandre? E a terceira, doutrina espírita. Bom, os mandamentos de Deus, isso. Os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. Desculpa, gente. Os comentários da Bíblia, porém, restringiram-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante. Gente, a cada palavra que eu vou aprendendo aqui, qual farol destinado a clarear a entrada que a humanidade tinha que percorrer. A moral de Moisés ensinou. Era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, para que ele se propunha a regenerar. E esses povos, né, quanto ao seu aperfeiçoamento da alma, não, até poderem compreender Deus. De outro modo, ou seja, ele está fazendo um levantamento, agora pensando aqui, né? Ele está novamente nos lembrando da questão de como é que Moisés
começou esse trabalho? Como é que tudo começou, né? Por que Moisés agia de uma forma, depois veio, antes de Moisés, os outros profetas, Elias, uma série de outros. Como é que Moisés, e depois o próprio Cristo, depois o próprio ensinamento da doutrina espírita, né? Como é que isso ia... por que as diferenças, né? Então, estava aqui dado a cada um desses profetas, né, o desabrochar desta nova era, que nada mais é do que nós mesmos, né? Essa nova era. Então, nós e tudo isso que nós já falamos sobre a questão da nova era que nós levantamos ainda há pouco aí. Então, Moisés tinha, né, um trabalho muito difícil conosco, né, e com muitos de nós que ainda estamos aqui na Terra, de fazer com que a gente pudesse compreender lá na frente a mensagem consoladora de Jesus, e Jesus, ainda com um trabalho também ainda muito maior, para que a gente chegasse a compreender a doutrina espírita. E a doutrina espírita, num trabalho muito grande, ainda sendo de difícil interpretação ou de difícil, como eu posso dizer, engajamento de nós, para que a gente entenda a nossa natureza espiritual, a nossa natureza divina, herdeiros do Pai, herdeiros da terra, co-criadores, porque o pensamento cria. Nós criamos o tempo todo as nossas vicissitudes e as nossas alegrias. E aí ele começa aqui nessa parte, falar um pouquinho disso tudo sobre Moisés, né? Aí ele vem falar aqui, ó, o Cristo foi o iniciador da mais pura e mais sublime moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, em perfeita moral, em fim de lhe transformar a terra, tornando-lhe a morada dos espíritos superiores que hoje a habitam. É a lei do progresso. Aí no item 10, para a gente poder caminhar um pouquinho mais, ele começa a falar assim, ó, um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade nas trevas, varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva voltaram-se as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Se perder para se achar. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Sedes firmes. Bom, aí ele vem falar do Espiritismo. O Espiritismo é de ordem divina, pois o que se assenta nas próprias leis da natureza, e estás certo de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O nosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa de quê? E a ordem moral. Ou seja, uma vez, eu já falei isso na casa de Francisco, os mentores nos ensinaram que conhecimento com sentimento. Então a gente precisa conhecer e sentir.
Porque se nós só desenvolvermos o conhecimento, não vamos evoluir, porque nós precisamos crescer em sentimento, crescer em conhecimento e crescer também em amplitude na nossa moralidade, naquilo que a gente precisa praticar dentro da doutrina espírita. Não é ser moralista, porque muita gente pensa que ser espírita é ser moralista. Mas não, ser espírita é um trabalho que começa em nós, que vai refletir no próximo, mais próximo de nós, que vai refletir na vida cotidiana. Porque o primeiro trabalho tem que começar em nós, a primeira iluminação tem que partir para nós e em nós, para que a gente possa fazer um movimento de renovação e as pessoas que estão ao nosso redor possam nos sentir mudados. E quando nos perguntarem qual o motivo da nossa renovação, é o Cristo, é o Evangelho, é o Consolador prometido, é a doutrina espírita, é o Espiritismo. Então, não é ser moralista, mas sim moralizar-se. E perceber, como Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, como espíritas, a gente deve estar sempre refletindo sobre isso, que tudo é lícito para nós, porque não há proibições. Há o conhecimento daquilo que é bom e o que é mal. E aquilo que nós vamos escolher em praticar. Então, essa nova era, ela só chega para nós a partir da nova era que vai se instalar em nossos corações. Essa nova era só vai fazer parte de nós e do coletivo quando ela for individualizada, sentida, verdadeiramente praticada. E aí a gente lembra a mensagem que saiu para nós do chamamento. Então nós somos chamados a essa renovação. Nós somos chamados a praticar. Nós somos chamados à moral, a uma nova moral, não ao moralismo. E isso tem que partir de nós. Então a gente não tem que ficar preocupado, né, com o mundo. O mundo é o mundo sempre vai ser o mundo. Mas nós temos que estar no mundo e sair do mundo para quando realmente podemos alcançar novamente a morada do qual viemos, o mundo não está mais em nós. E quem sabe assim poder fazer parte e herdar realmente esse reino, porque o reino já está em nós há muito tempo. Nesse momento, nós estamos acessando o reino dos céus, porque ele habita em nós. No momento da prece, no momento do estudo, nós acessamos o reino. Venha a nós o vosso reino, né? Ele já está em nós, porque nós somos herdeiros, nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos do Cristo, e nós criamos o tempo todo. Que antes de algo acontecer, né, o universo, o mundo ele é espiritual, porque antes dele ser mundo, ele foi pensado, ele foi desejado. No início era o verbo. Então ele foi desejado e aí ele se criou. E nós vamos criando sem saber o que estamos criando. Então precisamos acalmar as nossas mentes, precisamos encontrar o nosso caminho, precisamos nos evangelizar e precisamos tirar de nós tudo que é pensamento, nos livrar de tudo que não nos presta, nos livrar de tudo que nos afasta da meta, do alvo, para realmente fazermos a diferença para nós, depois para o próximo, que é mais próximo, os que estão ao nosso redor, depois sim aos nossos irmãos de morada. Então que possamos seguir, meus irmãos,
nessa caminhada, agradecendo mais uma noite de estudo, mais uma noite em que podemos hoje relembrar de algo tão básico, as 3 revelações, e lembrar, gente, que não existe uma 4ª revelação, pelo menos para nós, na nossa atual encarnação, e talvez por muitos e muitos anos. Tudo que precisávamos nós já recebemos. O que nos falta? Seguir, se comprometer, mudar, explorar esse universo peculiar, explorar esse universo lindo que é o nosso ser, que é o nosso campo mental, que é a nossa mente, entender quem somos, entender as nossas fraquezas, para irmos se mobilizando cada vez mais a esse crescimento renovador. E aí sim renovar o nosso planeta com amor. Então que nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nós durante toda a semana, durante o fim de semana, durante toda a noite. Gostaria de agradecer a todos e lembrar e pedir a todos vocês que estão conosco que no dia 4 de dezembro agora, em Vargem Pequena, vai ter o nosso almoço beneficente, a Casa de Francisco Acolhimento, para o 13º salário de nossos funcionários. Estamos divulgando amplamente nas redes sociais, desde o número de conta, compra pelo PagSeguro, compra na hora, apoio do Lar de Frei Luiz, dos nossos apoiadores, apoio do Espaço Néctar, de tantos outros cooperadores que estão conosco nesta luta para mantermos o nosso hospice em funcionamento, graças a Deus, com a graça dos Espíritos superiores, nesse constante aprendizado. Então eu desejo uma boa noite, uma noite de paz, e vamos então fazer a nossa oração final para nos despedirmos com amor e com gratidão a Deus por tudo que Ele nos oferece. Vou ali apagar a luz um minutinho, tá bom? E tirar o soneca aqui do colo, que ele tá aqui, ó, só aprendendo. Que um dia vai ser ele fazendo evangelho. Olha aqui que gracinha. Né, meu filho? Senhor Jesus, amigos espirituais, tão generosos e tão fraternos, não briga com seu irmão. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de estudo. Parece tão óbvio, mas ainda necessitamos tanto lembrar dessa nova era, de Moisés no seu trabalho fundamental a nos preparar para o advento do nosso Mestre Senhor, Jesus, nosso Cristo. Cristo ainda nos chamando sempre até hoje, assim como estudamos no início do Evangelho de hoje, exigindo não, mas esperando de nós uma ação a caminho dele, e assim nos tornarmos verdadeiramente parte do processo criativo de regeneração, de renovação de uma nova era. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos, nos dê em paz e uma noite abençoada, tranquila, suave, com o amor de Deus, de Francisco, do Cristo por todos nós. Que assim seja, meus amigos. Muita paz para todos. E até sexta-feira que vem, graças a Deus. Obrigado. Quem puder divulgar o nosso evento, ajudar,
Tá bom, gente? Dia 4/12, no Espaço Néctar, almoço mineiro. Vem ajudar a gente, vem com a gente, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Graças a Deus.